Boa noite, gente. Estamos aqui para mais uma live, gente. O clima tá seco aqui. Tão frio que só Jesus. Você fala da onde e aí onde você está tá frio? Aqui no Goiás está frio, muito frio. Não sei quantos graus, mas eu estou com muito frio. Minha mão tá gelada. Já fechei as janelas da casa toda. Parece que o ar-condicionado tá ligado, gente. Meu Deus do céu. Estamos aqui. Sejam bem-vindos para mais um devocional, né? Aqui no Goiás tá um frio. Você fala da onde? Fala aí para mim. Tá frio aí? Eu sei que lá no Rio também andou chovendo bastante, fazendo frio. Mas no restante aí do país eu não sei como é que está, né? Se você tá falando... escreve aí no chat de onde você tá falando e se tá frio aí. Tá frio ou tá calor? Aqui tá frio. Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Eu botei um microfone aqui. Acho que eu vou botar aqui. Vai ficar melhor. Melhorou? Oi, Isis. Seja bem-vinda, Isis. Seja bem-vinda, Andressa, Alcides Barbosa. Sejam bem-vindos todos vocês. Estamos aqui para mais uma live de devocional. Vamos falar sobre ídolos internos. Acredito que Deus tem algo poderoso para falar conosco. Fica aí, não é nada maçante, é muito gostoso esse momento que a gente tem aqui, que eu compartilho o meu devocional deste livrinho aqui com vocês, né? Então, hoje a gente vai ler Gênesis 35, do 1 ao 5. Fica aí para você ouvir uma palavra, né, motivadora, uma palavra vindo direta do livro, que é o nosso manual de vida, né, que é a nossa constituição do reino para o qual que nós vamos, né? Então, aqui, ó, 35, do 1 ao 5, diz assim: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugistes diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Então, aqui o destaque vai falar até de outro texto, que é Josué 24, 23, que diz: Lancem fora os falsos deuses em seu meio e voltem para o Senhor, o Deus de Israel, né? No texto, estamos falando de ídolos, que eram as imagens que eles usavam dos ídolos, né? Tinham imagens pequenas, tinha outras que eram brincos e tudo mais. É dessas imagens que o texto está falando, mas vamos ver o que esse textinho aqui vai falar. Porque ídolos como está falando de ídolos internos, às vezes a gente, quando escuta a palavra ídolo, a gente imagina uma imagem. Mas um ídolo pode ser o dinheiro, pode ser o trabalho, pode ser um filho, pode ser um marido, uma esposa, pode ser uma mãe. Então a gente precisa compreender o que Deus vai falar conosco aqui nesta noite sobre essa questão de ídolos internos. Não necessariamente vai falar de uma determinada imagem, tá bom? Então, alguns homens do meu grupo de estudo bíblico tinham quase 80 anos e surpreendeu-me saber que lutavam contra a luxúria.
uma batalha que travavam desde a juventude. Todos os dias comprometiam-se a seguir Jesus e pediam perdão por suas falhas. Não deveríamos nos chocar ao saber que as pessoas piedosas ainda lutam contra desejos vis na fase avançada da vida. Um ídolo é tudo o que ameaça tomar o lugar de Deus em nossas vidas, e eles podem aparecer mesmo após acharmos que sumiram. Na Bíblia, Jacó foi salvo do seu tio Labão e de o seu irmão Esaú. Ele voltava para Betel para adorar a Deus e celebrar suas muitas bênçãos, mas sua família ainda mantinha ídolos pagãos que Jacó precisou enterrar, lá em Gênesis 35, 2 a 4. Lemos também que após os israelitas derrotarem seus inimigos e estabelecerem-se em Canaã, Josué ainda os orientava a jogar fora os falsos deuses em seu meio e voltar o coração para o Senhor. Aparentemente, a esposa de Davi, Mical, guardava ídolos, pois colocou um em sua cama para enganar os soldados que vieram matá-lo. Os ídolos são mais comuns do que nós pensamos, e Deus é mais paciente do que merecemos. Os desejos para voltarmos a eles virão, mas o perdão de Deus é maior. Que sejamos separados para Jesus, abandonemos nossos pecados e encontremos o perdão nele. Então aqui é exatamente o que eu imaginei. O texto vai falar de um ídolo que pessoas que já eram anfitriãs estavam lutando até aqueles dias contra este ídolo que era a luxúria. Hoje eu tenho lá no outro canal, né, na outra plataforma, que eu acho que tem o link aí no meu perfil da outra plataforma, que também o nome Esse Deus Mandar Vive vai falar, que tem um vídeo, são 2 vídeos, na verdade. O vídeo é a continuação, porque ele foi derrubado, falando sobre a luxúria. Mas eu acho que o maior ídolo deste século, dos dias de hoje, que tem a ver com a luxúria, é essa questão da ostentação. Por quê? Porque quando a gente abre as redes sociais, o que a gente mais vê é as pessoas ostentando coisas. E isso vai mexendo com o brilho da pessoa. Tem gente que acha que é ostentação beber, mostrar foto tomando uma Heineken, uma Skol que seja, tomando bebida, né? Acha que isso é tirar uma onda. Tem gente que acha que é ter um som alto. Tem gente que acha que é ter um carro maravilhoso. Tem gente que acha que é andar com uma mulher aparentemente bem apresentável, com um corpo bonito. Ou um homem. E isso vai mexendo com o brilho das pessoas. E elas vão postando sobre essas coisas. Isso tem mexido com as pessoas. E está dentro da questão da luxúria. Então, a pergunta hoje é: qual pecado mais o provoca? Quais medidas são necessárias para destruir tal ídolo na sua vida? Primeiro, a gente precisa avaliar quem são os deuses que a gente carrega. Quem são os ídolos que a gente carrega na nossa vida? Conforme eu falei aqui no início, quando se fala de ídolos, muitas das vezes a gente pensa em imagens. Mas ídolo pode ser um tipo de hobby, de prática de esporte que você coloca aquilo no lugar de Deus. Pode ser uma pessoa que você coloca no lugar de Deus. Pode ser o trabalho que você coloca no lugar de Deus. Pode ser dinheiro, pode ser carro. Qualquer coisa que você coloque acima de Deus se torna um ídolo, seja pessoa, seja coisa, né? Então, a pergunta de hoje é: qual pecado mais te provoca?
quais medidas são necessárias para destruir tais ídolos, né? Quais medidas eu preciso tomar? A gente pode fazer de um filho um ídolo. Se a gente não vigiar, a gente pode fazer de um trabalho um ídolo. A gente pode fazer de um ministério um ídolo, sabia? Eu já conheci pessoas que faziam do seu ministério um ídolo. O ministério era mais... Vou orar, Michel, já, quando finalizar aqui, a gente vai orar, eu vou orar por você, tá bom? Fica aí. Então, muitas vezes os ídolos são a gente fazer do ministério um ídolo. Eu já conheci pessoas que me disseram, cara, o meu ministério era meu ídolo, virou um Deus na minha vida. Ih, não esquenta não, Michel, casei com 29, tá em tempo ainda. Espera no Senhor, confia nele que ele vai fazer. E vou te dizer mais, vou fazer 21 anos de casada e eu namorei, noivei e casei em 3 meses. Eu sei que é raro, mas Deus faz. Mas eu confiava em Deus. Hoje meu filho pregou lá no culto do lar sobre confiar em Deus. Confia, espera, se guarda, e eu tenho certeza que no tempo certo é melhor esperar um pouco e vir a pessoa certa do que você se apressar e se envolver com uma pessoa errada que vai trazer desgosto na sua vida. Entendeu? Deus presta. Bom, eu não vou debater com você não. Você entrou na live para criar atrito? Não tem problema não. Bom, então, Deus, para mim, foi maravilhoso. Transformou a minha vida. Tenho 21 anos de casada. Estou na paz de Cristo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, é isso. A gente precisa entender que existem ídolos na nossa vida e que a gente precisa se despir desses ídolos, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus, ele é soberano, ele é poderoso, ele é maravilhoso para aqueles que confiam, aqueles que colocam sua vida no altar, aqueles que buscam o Senhor incessantemente, aqueles que verdadeiramente querem querem a Deus por aquilo que ele fez e que ele é, e não por aquilo que ele pode proporcionar. Porque tem gente que quer o próprio Deus como moeda de troca. E ele não é moeda de troca. Ele não é moeda de troca. Eu vou para a igreja, eu vou começar a orar, a gente não tem como enganar a Deus, né? E aí a gente vai e acha que porque a gente está indo, Deus tem alguma obrigação com a gente. Deus não tem. Então a gente está falando aqui sobre ídolos internos. Às vezes eu tenho um ídolo interno que está mexendo na minha alma, nas minhas emoções, e eu não me entrego esta área para Deus. Então que a gente possa entender que a gente precisa confiar em Deus, que a gente precisa colocar todas as áreas das nossas vidas na mão de Deus. Eu costumo falar o seguinte: quando Deus ele está de lado e a gente começa a colocar várias áreas da nossa vida, fica uma bagunça. Mas quando a gente centraliza Deus na nossa vida, ele vai ajustando, conforme a gente vai abrindo o nosso coração e confiando nele. Área emocional, financeira, área espiritual, área de lazer. E aquilo vai criando um equilíbrio. Então, o que a gente precisa hoje é entender, né, que a gente precisa ter um equilíbrio. Eu queria abrir agora para a gente poder estar orando. Se você tem algum pedido de oração, escreve aí no chat rapidinho,
para que a gente possa estar orando, né? A gente possa estar orando. Alguém tem algum pedido de oração, gente? Se tiver, escreve aí rapidinho, porque quando eu fechar os olhos, eu não vou olhar o chat. Só olho no finalzinho, quando eu vou baixar essa live para postar lá no meu perfil. Então, se você tiver algum pedido de oração, eu estava aqui olhando se tinha algum pedido de oração, o rapaz entrou, deu a entender que estava pedindo oração, mas queria tumultuar a live, né? Então, eu não dou ibope para esse tipo de coisa, não sou daquele tipo de pessoa que vou ficar debatendo assuntos para desfocar. Live é de devocional, estudo da palavra. Amém, Paulo Sérgio, muito obrigada. Glória a Deus. Você está perguntando se eu sou missionária? Então, de título, me chamam de missionária, de diaconisa, mas eu não me importo com isso. Mas eu estou morando no Goiás porque Deus me enviou. Nós saímos do Rio de Janeiro, largamos tudo para vir para cá, para o Goiás, para trabalhar na obra de Deus, assim. Não especificamente para vir para uma obra específica e para receber algo da obra, não. Deus enviou e a gente está aqui na disposição de Deus. Hoje estamos servindo, já encontramos uma casa, uma igreja, né? Onde a gente decidiu que vai ser ali que a gente vai servir, onde o Senhor nos direcionou. Mas eu não ligo para isso para título, não. Eu sou ordenada diaconisa. Mas se me chamar de missionária, de Viviane, irmã Viviane, tudo bem, tá tudo ok. O que importa é serva de Deus. Se Deus mandar, Vivi vai falar, eu sou serva de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, eu coloco a minha vida diante de Ti, de cada pessoa que está aqui nessa live, aquelas que entraram nem que por um segundo. Cobre elas com teu sangue, reveste com a armadura completa de Deus, guarda o nosso corpo, alma e espírito. Que o Senhor venha, Senhor, trazer sobre as nossas vidas a paz que excede todo entendimento. Ó Deus, em nome de Jesus, toca o coração daqueles que entraram nessa live nem que por um segundo. Entre em seus lares, Senhor, trazendo transformação, libertação, comunhão, unidade. Trazendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, da esposa ao esposo, do esposo à esposa, dos irmãos ao irmão. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço por aqueles que têm sofrido, Jesus, de depressão, de insônia, de ansiedade. O mal desse século tem sido ansiedade, Senhor, insônia, depressão, Senhor. Sabe por quê, meu Deus? Porque as pessoas têm andado preocupadas demais com o dia de amanhã. E isso é excesso de preocupação com o futuro. E o futuro nós não temos como traçar, por mais que planejemos, por mais que nos esforcemos, não é na força dos nossos braços, porque o homem faz seus planos, mas a resposta vem de Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, eu coloco a vida daqueles que têm sofrido de insônia em tuas mãos. Dê uma noite reparadora de sono, sono do justo, Senhor. Carrega eles nos teus braços. Aquele que tem sofrido, Senhor, com laço de enfermidade. Vem com o teu bálsamo de cura, Senhor, seja no corpo, na alma, no espírito, meu Deus, em nome de Jesus. Nos dê uma noite reparadora. Abençoa cada um, Senhor, que entrou aqui, nem que seja por um segundo nesta live. O Senhor vem abençoar as nossas vidas. Estamos finalizando esse dia de segunda-feira e entregamos a nossa terça-feira a Ti, Jesus. Guia, Senhor, todos os nossos passos, nos dá direção. Tudo aquilo que nós temos planejado para o dia de amanhã. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a concretizar e a nos sentirmos úteis. E de que o dia foi útil, Senhor. Foi proveitoso, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Deus abençoe.
Deus abençoe. Obrigada, Paulo Sérgio. Muito obrigada. Deus abençoe a cada um de vocês. Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser.